Seja expulso quando eu começar a gravar. This call is now being recorded. Tá bom, começou. Parece que ninguém foi expulso. Beleza, então, oficialmente, boa noite. Meu nome é Carla, né? Acho que vocês já sabem. E talvez vocês já tenham chegado também na minha página. Espero que vocês já tenham chegado lá. Vocês podem ver um pouco mais sobre mim, tá? Eu não costumo ficar falando sobre mim na primeira aula. Minha ideia da primeira aula é tentar motivar vocês, dar uma ideia do que vai ser a disciplina, né? Explicar como é que vai ser a avaliação e tudo mais. E agora eu também vou fazer alguns exercícios de revisão, tá? Eu costumava, na verdade, passar um monte de slides com a revisão, ficar falando de conteúdo de revisão, mas isso parece ser maçante demais. Então, eu tenho esses slides lá ainda, vocês podem ver, e depois eu peguei alguns exercícios aqui para discutir algumas dessas coisas importantes, tá? Então, vamos lá. Teoria da computação é uma área da ciência da computação que tenta responder quais são as capacidades e limitações fundamentais dos computadores, tá? Então, a gente tá bem interessado nessa ferramenta que a gente tem, mas de uma forma mais geral, né? O que a gente consegue fazer com ela realmente? Até onde a gente consegue computar coisas, certo? Mas para a gente poder responder esse tipo de pergunta, a gente precisa primeiro saber o que é computação. Como é que eu vou saber qual é o limite da computação se eu nem sei o que é computação, né? E houve uma época, acreditem ou não, que a gente não tinha essa definição bem formalizada do que é computação, né? Do que pode ser computado. Quer dizer, a ideia sempre foi que a gente tem hoje em dia mesmo, né? Eu quero resolver algum problema, talvez de uma forma mais sistemática aí. Para responder o que é computação, a gente tem essa parte da teoria dos autômatos, tá? Então, que formula para a gente aí o que são essas máquinas abstratas que conseguem computar coisas. Uma vez que a gente sabe o que tipo de máquina que a gente tem, né, o que seria computação, o que será que pode ser computado, né? Será que qualquer problema pode ser resolvido? Será que essas máquinas que a gente tem, eventualmente, elas podem resolver qualquer coisa? E para isso, para responder essa parte da pergunta, tem uma sub-área, digamos assim, né, da teoria da computação, que trata da teoria da computabilidade. Tá? E dentro dessas coisas que podem ser computadas, o quão bem elas podem ser computadas, né? Então, vamos falar de uma linguagem mais parecida com o que a gente tem hoje, né? O que é, como que tipos de problemas que podem ser resolvidos, né? E o quão bem a gente pode resolver esses problemas. Se eu posso criar um algoritmo para resolver um problema, quão bom é esse algoritmo, tá? E aqui entra uma parte relacionada com teoria da complexidade. Essas três teorias dos autômatos, da computabilidade e complexidade, estão relacionadas por essas perguntas aqui, né? Dentro da teoria da computação, que é o que a gente vê, essas coisas, a gente tenta responder um pouco dessas coisas dentro dessa disciplina, tá? Então, como eu tinha dito, né, o que é uma computação de maneira informal, né, é o processo de uma solução de algum problema por meio de um algoritmo, tá? É isso que a gente entende hoje em dia mais claramente por computação. Quero resolver algum problema. Por falar em problemas, né, a gente tem problemas de vários tipos. Problemas de decisão, problemas de otimização, contagem, busca e etc. Por exemplo, problemas de decisão são problemas cuja resposta é sim ou não. Dado um número, ele é par? Sim ou não? Dado um número, ele é primo? Sim ou não? Dados dois vértices de um grafo, existe caminho entre eles? Sim ou não? Né? Então, dados dois vértices de um grafo, existe um caminho com, no máximo, um certo número K de arestas entre eles? Então, todos esses problemas aqui são problemas de decisão. E existem também problemas de otimização, que são aqueles onde a gente quer a melhor resposta dentre as respostas possíveis, tá? Então, dados dois números, qual é o maior divisor comum desses dois? Qual é o menor caminho entre dois vértices? Ou qual é o maior caminho entre dois vértices? Dado um conjunto de itens valorados e um recipiente com capacidade finita, qual é o maior valor obtido que você pode, né? Qual é o maior valor que você pode obter ao escolher alguns itens para caber nesse recipiente? Aqui, esse é o problema da mochila, né? Se você já fez a análise, é um problema de otimização bem clássico também.
Problema de contagem. Dado um número, quantos divisores esse número possui? Quantos fatores primos ele possui? Dados os vértices de um gráfico, quantos caminhos tem entre esses dois vértices? Tá? Então, tem vários tipos de problemas. Agora, a parte mais interessante de tudo isso é que qualquer tipo de problema pode ser reduzido ou transformado em um problema de decisão. Naquele mais simples, então, que eu quero só resolver, responder sim ou não, né? Vendo esses problemas aqui, a gente pode ficar, nossa, calcular, descobrir quantos fatores um número possui deve ser bem mais difícil do que um problema cuja resposta seja só sim ou não. E o que eu estou falando para vocês é que tem problemas equivalentes, tá? Então, por mais simples que pareça responder sim ou não, e por mais difícil que pareça responder quantos divisores primos o número tem um problema de sim ou não equivalente a esse, tá? E aí, para dar um exemplo, eu trouxe esse aqui, que é o caixeiro viajante. Então, a gente tem um grafo e custos nas arestas desse grafo. Custos quaisquer aí, tá? Eu gostaria de descobrir um ciclo que é hamiltoniano, ou seja, um ciclo que passa por todos os vértices exatamente uma vez, que tenha custo mínimo. Então, quando eu somar as arestas desse ciclo, né? Deixa eu trocar de cor, né? Então, eventualmente, eu posso vir por aqui. Aqui não vai passar por todos os vértices uma única vez, né? Fazer uma solução bem boba. Essa solução aqui passa por todos uma única vez e ela tem custo 11, que somar o custo das arestas aqui dos vértices, tá? Mas, enfim, pode ter outras soluções. Talvez eu não tenha desenhado um tão bom que dê para ver outra solução aqui, mas tem grafos maiores que podem ter mais de uma solução, você quer a melhor delas. Oi? Não, acho que não foi. Esse problema aqui também é chamado de TSP, tá? Traveling Salesman Problem, se você já ouviu falar. Existe uma versão de decisão, né? Então, aqui eu quero o menor dos ciclos, que tem o menor custo. E esse daqui eu vou ganhar um gráfico, vou ganhar custos nas arestas, só que eu vou ganhar um número extra, né? Então, essa é a diferença das duas entradas aqui. A minha pergunta é: existe um ciclo hamiltoniano de custo menor do que R? Se existir, você devolve sim, se não existir, você devolve não, tá? Então, pode parecer mais simples, porque você só tem que responder sim ou não, mas o que eu estou dizendo para vocês é que esses dois problemas são equivalentes. No seguinte sentido, se eu tenho um grafo aqui, e eu sei qual é o menor dos ciclos dele, o menor dos ciclos hamiltonianos, ele tem custo 20, tá? E eu te passo esse mesmo gráfico, os mesmos custos, e te passo um número R. Como que você responde sim ou não para esse cara? Se você sabe que é 20 a resposta, peraí, tem mais gente entrando. Se você sabe que 20 é o menor dos ciclos que existem nesse grafo aqui, será que é verdade que existe um ciclo com tamanho menor do que 20? Se 20 é o menor dos que... Então, não vai ter nenhum menor do que 20. Então, se esse R que você me deu for menor do que 20, é não. Com certeza a resposta é não, né? E se o R for maior do que 20, a resposta com certeza é sim. Vai existir um ciclo de custo menor do que R. Por exemplo, esse ali que é o mínimo, tá? E a gente pode fazer algo no outro sentido. Se eu te dou um ciclo... Desculpa, se eu te dou um grafo e um número R qualquer, e você sabe sempre responder sim ou não para esse cara, você também vai conseguir eventualmente encontrar qual que é o menor dos ciclos. Porque se você sabe responder sim ou não para qualquer valor, você poderia colocar esses valores R aqui numa reta, tá? E eventualmente você sempre vai estar dizendo, não, não tem nenhum ciclo menor do que esse, não tem nenhum ciclo menor do que esse. E vai dali a pouco você vai começar a dizer, sim, tem um ciclo menor do que esse. Tem uma fronteira aqui entre o não e o sim. E esse aqui é o menor dos ciclos possíveis. Então, você conseguiu responder o outro problema. Se eu sempre sei responder sim ou não para qualquer valor, na verdade, eu sei qual é o menor dos ciclos, tá? Vai me custar um pouco, porque eu vou ter que caçar esse valor entre os sims e os nãos, mas eu vou conseguir responder. E, enfim, esse exemplo aí, só para dizer para vocês isso, para reforçar essa ideia. Todo problema pode ser transformado em algum que eu possa só responder sim ou não. Algum problema de decisão. E aí facilita muito, porque só responder sim ou não é uma coisa bem mais simples.
E é por isso que nas coisas que a gente vai ver dentro desse curso, a gente vai estar sempre lidando, principalmente mais para o final do curso, tá? A gente vai estar lidando com esses problemas de decisão, porque qualquer outro pode ter um equivalente. Guardem essa informação, a gente já vai voltar nela. Uma outra coisa importante aqui para a gente é que tudo é string. Strings podem representar qualquer objeto, tá? Você pode representar um número por uma string que contém o próprio número, ou uma string binária, tá? Você representa aquele número, não é o mesmo número, né? Aqui em binário. Ou inventa uma outra representação unária, né? Uma string que só tem símbolos As. Aí, quando ela tem 5 As, é porque ela representa o número 5, tá? Polinômios, você pode representar eles por strings também. Pode ser de um jeito bem literal, né? Ou então você pode representar de um jeito mais esquematizado, né? Olha, eu vou colocar. Primeiro eu vou dizer que ele tem 3 termos, né? Depois eu vou dizer que ele tem grau 2. E aí vai vir uma sequência de números aqui que vai ter sempre um coeficiente, né? A variável e o expoente dela. Então, cria a sua representação, mas é possível criar uma representação. Grafos, certamente, podem ser representados por string, né? Eu posso dar uma sequência com os vértices e uma sequência com as arestas. Imagens podem ser representadas por strings, né? Afinal de contas, toda imagem, na verdade, é um conjunto aí de pixels, e cada pixel pode ser dado por um número, e você pode... Aí coloca na sua string, né, todos os números da primeira linha, depois todos os números da segunda, ou melhor, né, quantas linhas e colunas tem, e aí depois você passa toda a sequência ali, tá? Qualquer objeto que você imagine que você tem um problema aí para tratar, você pode escrever ele, codificar ele em uma string, tá? E aí, por que esse curso chama Linguagens Formais e Autômatos? Na parte de linguagens formais aqui, uma linguagem formal, já vou dar essa definição para vocês hoje, depois a gente vai rever, é qualquer conjunto de strings sobre um alfabeto. Tá? Então, esses três conjuntos que eu estou dando aqui são 3 conjuntos de strings, por mais que eu não esteja usando aspas, e a gente não vai ficar usando aspas, tá? Era só para fazer um ponto ali antes. Mas são 3 conjuntos de cadeias, né? De uma sequência de dígitos de um alfabeto. E isso para a gente é uma linguagem formal. Então, string está relacionado com o nosso curso, porque esse curso de linguagens formais é um conjunto de strings. E aí, fazendo um link com aquela coisa que eu falei, se vocês ainda não esqueceram, qualquer problema de decisão, veja, saí de um conjunto de todos os problemas do universo, disse que qualquer um poderia ser descrito como problema de decisão, e agora eu estou dizendo para vocês que qualquer problema de decisão pode ser representado por um conjunto de strings que representem as suas instâncias, sim. Então, por exemplo, pega esse conjunto aqui com esses números. Esse conjunto está fortemente relacionado com o problema de decisão. Um certo número é primo, tá? Isso é um problema de decisão. Sim ou não, ele é primo ou não, né? Por quê? Porque decidir se um número é primo vai ser a mesma coisa que eu decidir se a representação em string daquele número está contida nesse conjunto ou não, né? Então, se você me deu um número e ele está contido nesse conjunto, então ele é primo. Então, você respondeu o problema de decisão dos números primos, né? Então, todos os problemas que a gente tem, eventualmente, podem ser descritos. Veja quão forte é isso, né? Qualquer problema de computação, qualquer problema que vocês imaginarem, pode ser descrito por um conjunto de strings. Por mais infinito que esse conjunto seja, pode ser descrito por um conjunto de strings. Um conjunto que contém as instâncias, sim, né, daquele problema. Beleza? Não, a gente não vai só responder questões sim ou não. Vai ser bem mais complicado. Então, em outras palavras, resumindo, linguagens formalizam problemas, tá? É por isso que a gente trata tanto de linguagens aqui, apesar de que eu vou tentar, porque eu ainda estou gravando os vídeos para as aulas, eu vou tentar sempre lembrar dessa ponte, né? Que a gente vai ficar falando de alguns conjuntos, às vezes, que não pode não fazer tanto sentido. Tipo, o conjunto de cadeias binárias que tem um número par de zeros.
E aí vocês vão ficar, para que isso serve? Agora, no começo, talvez não sirva para nada, mas eventualmente a gente vai chegar em conjuntos que significam um pouco mais de coisas, tá? E aí, a ideia de computação, que eu tinha dito informalmente, né? Eu quero resolver um problema. A formalização de computação para a gente aqui, então, vai ser decidir se uma string pertence à linguagem. Eu quero resolver um problema, eu quero resolver se a resposta dele, descobrir se a resposta é sim ou não. Acabei de mostrar para vocês que é a mesma coisa que decidir se alguma coisa pertence a uma linguagem. Então, é isso que a gente vai lidar nesse curso. A computação para a gente agora vai ser decidir se uma string pertence a um conjunto, né, que é uma linguagem. Então, essa é a parte de linguagens formais do curso. E autômatos? Bom, autômatos são máquinas abstratas que reconhecem palavras de uma linguagem, tá? Então, eles são relacionados com a gente por isso, porque eles servem para reconhecer palavras em linguagem, e linguagens representam problemas, e é isso que a gente vai tentar lidar aqui. Essas máquinas abstratas, né, automáticas aí, que elas estão aqui para a gente tentar formalizar o que é o conceito de o que é esse conceito de computação, né? Como reconhecer uma linguagem, tá? Talvez vocês já tenham visto esse tipo de diagrama em outras disciplinas, né? Esses autômatozinhos aqui não são incomuns, eles são úteis em outros lugares, tá? Então, não é só nessa disciplina que a gente vê esse tipo de coisa. Mas a ideia é essa, é um monte de bolinhas com transições entre elas, né? Quase bem parecido com grafos também, né? Na representação gráfica igual a um grafo. E eles são úteis para a gente porque a gente eventualmente vai conseguir... Olha, eu tenho esse autômato aqui, essa máquina, né? Qual linguagem que ele reconhece? Tá? Então, tudo isso está interligado. Tá? Autômatos são aqui para a gente porque a gente está querendo descobrir como reconhecer coisas dentro de linguagem, né? Como reconhecer elementos que estejam dentro de linguagens. E a gente vai ficar, agora no começo principalmente, a gente vai ficar bastante em cima disso. Autômatos e linguagens reconhecidas por eles. Mas para a segunda parte do curso, a gente vai fazer essa ponte com esses problemas que a gente tem hoje em dia, tá? Tipo o problema da mochila, problemas de caminhos em grafos, tá bom? Então, né, só para falar mais um pouquinho, como eu disse, talvez vocês já tenham visto autômatos em outros lugares. A ideia é abstrair detalhes, né? Porque a gente não precisa lembrar, a gente precisa saber de muita coisa para saber como é que um computador funciona. Tem muita coisa ali que a gente não precisa realmente saber agora. Então, a gente vai abstrair para a gente conseguir eventualmente chegar numa máquina simples, uma máquina que ela represente o que os nossos computadores de hoje em dia são, mas não com todos esses detalhes que elas têm hoje em dia, tá? Então, a ideia é realmente ficar fazendo essas abstrações. Vocês vão usar bastante autômatos também em disciplinas como compiladores, tá? O começo da disciplina de compiladores e o começo dessa disciplina tem uma interseção muito grande dessa parte aqui de autômatos e também de uma coisa lá para frente que a gente vai ver que é gramáticas. Então, essa disciplina também te dá caminhos para você fazer compiladores de um jeito um pouco melhor. Processamento de linguagem natural envolve um pouco isso aqui também, porque a gente está falando de linguagens, cadeias dentro dessas linguagens, e tentar reconhecer cadeias dessa linguagem. Então, se você tem um bom editor de texto aí, eventualmente você vai fazer uma busca de uma palavra lá dentro, você vai ter que ter o que aquilo está simulando é meio que um autômatozinho também para procurar por essa palavra. Tá? Análise de texto, então, também relacionado, né, com o que eu acabei de falar, de busca de padrões em texto, né? Eu quero procurar todas as cadeias que terminam com qualquer coisa. Você consegue fazer esse tipo de verificação com autômatos. E talvez seja aqui que vocês já tenham visto também, né? Projeto e verificação de circuitos e sistemas digitais, tá? Um autômato bem simples é esse que guarda qual estado está esse meu objeto aqui. Tá ligado ou está desligado? Se ele está ligado e eu aperto o botão, ele vai para o desligado. Se ele está desligado, eu aperto o botão, ele vai para o ligado. Né? Então, a ideia de autômatos é bem isso. Esse esqueminha aqui é da minha geladeira. Tá? Ela está com a porta fechada. Se eu abro a porta, ela fica com a porta aberta. Se a porta fica aberta por mais de 30 segundos, ela emite um sinal. Eventualmente, eu posso apertar um botão e ela vai continuar aberta, mas ela vai parar de emitir esse sinal.
ou eu posso fechar e ela também vai parar de emitir sinal e vai ficar com a porta fechada, tá? Então, autômatos, eles, quando a gente tem esse tipo de sisteminha bobinho, que tem pouca coisa que você precisa fazer, né? Pouca coisa que você precisa lembrar, ó, tem 3 estados que a sua geladeira pode estar. Você pode representar aquele circuito lá por um autômato. E a grande sensação dessa disciplina é falar de máquinas de Turing, que é algo que a gente já vê na segunda parte do curso, tá? Máquinas de Turing a gente vai ver autômatos, porque no fundo máquinas de Turing também são autômatos, só que eles têm uma capacidade de computação equivalente a desses computadores que a gente tem hoje em dia, tá? Então a ideia do curso é começar com esses autômatos bobinhos que têm alguns estados e só lembram de coisas simples, e evoluir isso até chegar nos autômatos máquinas de Turing, que tem a mesma capacidade de computação de tudo que a gente tem hoje. Por quê? Porque se a gente tem algo que representa a computação de tudo que a gente consegue fazer hoje, aí finalmente a gente consegue saber qual é o limite da computação, né? Então, se eu tenho um autômato que só sabe lembrar se a porta está aberta ou fechada, ele não vai servir para muita coisa. Agora, se eu tenho um autômato que representa qualquer computador que a gente tem hoje em dia, talvez ele me ajude a responder isso. Até onde a gente consegue, qual é o limite, né, da computação. E dentro desse limite, como eu já tinha comentado antes também, só para relembrar, né, a gente tem essa pergunta, o que pode ser computado, tá? Porque no fim das contas, computadores não resolvem todos os problemas, né? Por mais que a gente acredite que essas máquinas aqui são espetaculares e resolvem qualquer coisa, não. A resposta é eles não conseguem resolver qualquer problema do universo. Então, tem um limite mesmo do que a gente consegue computar. Tem problemas que a gente nem consegue computar, tá? Isso entra na parte de decidibilidade, tá? Esse termo aparece lá na ementa do curso e nos livros, tá? Então, a ideia de decidibilidade é isso. O que eu consigo realmente resolver? Que tipo de problema que eu consigo resolver? O problema da parada, que é um clássico, né? Imagina que você escreveu um programa que vai receber uma entrada qualquer. Será que esse programa, quando eu te der uma certa entrada, ele vai parar ou ele vai entrar em loop? Tá? Aí, né, então, isso é qualquer programa que a gente faz. A gente sempre tem esse medo, né? Será que esse meu programa vai parar ou não? Será que você consegue escrever um outro programa que conseguiria verificar de forma automática se esse seu programa para ou não? E a resposta é não. Tá? Ninguém consegue escrever um programa que genericamente receba um outro programa e verifique se esse cara para. Então, veja, não dá para resolver esse problema por computadores. Não dá para para criar um programa genérico que receba qualquer programa e verifique se ele para. Então, beleza, a gente tem isso agora. Tem essa fronteira entre algumas coisas eu nem consigo computar e algumas coisas eu consigo computar, como a gente, né, sabe ordenar, sabe calcular caminho em grafos. Dentro dessas coisas que eu consigo computar, quão bem eu consigo computar isso? Então, em tratabilidade entra essa parte, tá? Já que algumas coisas eu consigo computar e outras não, do que eu consigo computar, o quão bem eu consigo fazer isso? E entra aí a teoria de complexidade, entra aquela grande pergunta de P versus NP, que a gente vai discutir um pouco lá para o final do curso, tá? Isso aqui eu só estou dando uma ideia para vocês, para ver se vocês ficam interessados, porque eu não sei vocês, mas eu fico extremamente inconformada de saber que tem problemas que a gente não consegue resolver e que tem problemas que a gente não consegue resolver bem. Dentro do que a gente consegue resolver, tem problemas que a gente não consegue resolver em tempo bom, tá? O homem foi para a Lua, esse tipo de coisa, a gente não consegue resolver problemas básicos aqui, às vezes. Então, essa disciplina está aqui para tentar colocar essa dúvida aí na cabeça de vocês também. Bom, agora essa foi a ideia da disciplina, vou falar um pouquinho sobre como é que a gente vai executar tudo isso, né? Primeiro tem uma parte de recomendação, né? Se você está aqui, idealmente você fez programação estruturada na sua vida. E isso é o que está escrito lá, tá? Mas, assim, na verdade, eu precisava que você tivesse feito matemática discreta e algoritmos de estrutura de dados. Literalmente, vai ter um momento que a gente vai tratar de pilhas aqui. Se você não sabe o que é uma pilha, vai ficar meio complicado, né? Você vai precisar correr atrás disso depois.
Meu sonho é um dia todo mundo ter feito matemática discreta, algoritmos estruturados 1, análise de algoritmos e teoria dos grafos. Aí sim você chega completo para esse curso, tá? Por quê? Porque lá no final a gente vai falar de notação assintótica. Isso é o que você vê em análise de algoritmos. Aí vou precisar revisar isso aqui, porque né, oficialmente você não precisa ter feito análise de algoritmo. Lá no final a gente vai ficar falando de problemas em grafos. Porque a gente vai entrar nessa parte de o que dá para resolver, quão bem dá para resolver. E se você nem viu o que é um grafo, também vai ficar complicado seguir isso daqui, tá? Então tem um motivo para essa disciplina aqui estar quase no final da grade, né? Porque realmente é bom que você tenha tido mais experiências dentro da computação, em particular, talvez em análise de algoritmo. Análise de algoritmo já serviria, porque você viu grafos lá, né? Então, tô falando para vocês ficarem espertos aí. Se você saiu de programação estruturada e está aqui, talvez você vai patinar um pouquinho mais, tá? Então, fica meio esperto com relação a isso. É também por isso que eu vou fazer alguns exercícios hoje, né? Para vocês verem coisas que a gente vai precisar durante o curso. Sobre as aulas, né? Fez certo em deixar por último, tá certíssimo. Sobre as aulas, o conteúdo vai ser em forma de videoaulas, né? Então vai estar lá já gravado. Eu estou gravando ainda, então tenham paciência, mas com certeza com uma semana de antecedência eu vou deixar lá. Eu já vou mostrar o site, tá? Mas tá dividido lá certinho o conteúdo de cada aula. Eu dividi como se a gente fosse fazendo presencial, tá? Que era para não fazer um monte de vídeos aí de 2 horas de duração. Mas a ideia é que vai ser esses vídeos já prontos, porque você pode assistir na hora que você quiser, certo? Porém, tente não deixar de tentar seguir esse cronograma, tá? Eu fiz ele por um motivo, né? Que é para você conseguir fazer com calma os exercícios, ter tempo de digerir tudo aquilo, chegar na prova e conseguir fazer a prova, certo? As minhas aulas estão seguindo drasticamente o conteúdo do Cipser, que é esse livro de introdução à teoria da computação. Tem também um livro do Hopcroft e outros caras, a gente nunca lembra o nome dos outros, né? Hopcroft. Aí o outro é M e o outro é N. Esse livro é muito bom também. Às vezes eu pego algumas coisas de lá, tá? Então, se você de alguma forma tiver acesso a esse livro do Cipser, não sei como, você pode tentar ter acesso a esse livro. Seria bom, porque ele é curtinho, se você ler ele, em poucos minutos você termina. Ele realmente é bem, bem tranquilinho. E tem alguns recursos extras que eu sempre deixo lá, links para alguma ferramenta, alguma coisa do tipo. Para algum outro vídeo de alguma outra pessoa também tá lá. Já que vai ter esses vídeos prontos, o que a gente vai fazer nesses horários das aulas? Eu vou estar aqui nesse link do Google Meet, toda segunda-feira das 9 às 10h30, toda quarta-feira das 7 às 9, tá? Só que eu preciso que vocês venham, porque é só essa aula aqui que eu vou gravar, né? Depois outras duas que eu vou fazer antes das provas. Essas outras aulas vão ser de atendimento, para tirar dúvida do conteúdo dos vídeos, para tirar dúvida dos exercícios. Você pode vir me perguntar, eu estou seguindo pelo caminho certo, ou, não sei nem por onde começar esse negócio aqui. Participe os atendimentos estão aí para isso, certo? Não tenha medo de me perguntar nada, nunca, e nem de falar alguma coisa que você esteja achando, não está dando certo esse esquema, ou qualquer coisa do tipo, tá? Realmente espero que vocês conversem comigo a qualquer momento. Não vai deixar lá para o final do curso para você perceber, era bom ter ido realmente nos atendimentos, tá? E não deixa dúvidas acumuladas. Então, por mais que tá lá o conteúdo, você faz os seus horários, você assiste conforme você pode, não deixa acumular, porque lá, quando a gente for falar de máquina de Turing, se você não sabe como é que funciona o autômato básico, você vai se perder completamente lá. Então, não deixa acumular nesse sentido, tá? Tenta seguir o cronograma que eu fiz, porque seriam as aulas que a gente teria presencialmente, e vem nos atendimentos para tirar dúvida sempre, certo? Além desses atendimentos aí que eu vou estar aqui para a gente conversar por áudio e vídeo, vai ter os atendimentos assíncronos pelo Discord, que você pode me mandar mensagem no chat privado, você pode usar o grupo geral para todo mundo ver e também, eventualmente, alguém te ajuda, ou todo mundo, né, pode ter a mesma dúvida, vocês podem conversar por lá.
mandando mensagem para mim, se eu tiver aqui e for fácil de responder, eu respondo quase na hora, tá? Então, a ideia é realmente vocês aproveitarem essas ferramentas aí. Ah, e você pode usar ela, você pode me mandar no chat, professora, eu vou ficar com vergonha de perguntar isso no atendimento. Aí você pergunta lá, no atendimento eu faço a pergunta e ninguém precisa nem saber o que você mandou. Bom, como eu disse, além dessa, vai ter 2 outras aulas síncronas, que uma logo antes das provas, tá? Para a gente resolver exercício e tentar fazer uma mini revisão. E é isso, eu espero que você realmente participe dos atendimentos. Não sei quantas vezes eu vou falar isso, mas participe dos atendimentos. Seja autor das suas atividades, tá? Os exercícios estão ali para te ajudar a estudar para a prova. Então, se você não fez, você não vai conseguir ir bem na prova. Além disso, tem a questão do plágio, que eu acho muito sério. Para mim, plágio realmente é reprovação na hora. Então, se eu perceber que você não fez aquilo, você vai ser reprovado. Mas o que não significa que você não pode conversar com seus colegas, faça grupo de estudos, converse comigo, né? Veja, eventualmente você pode ver soluções prontas na internet, não tem problema. O problema é você senta lá depois e faz a sua resposta, tá? E se divirta, porque essa disciplina aqui ela é muito, muito tranquilinha. Se você seguir, né, e conseguir fazer os exercícios bem, ela não vai te dar problema, não. E ela é muito legal, tá? Ficar projetando autômato pode não parecer, mas é muito legal. Com o tempo vocês vão pegar gosto nisso. Isso aqui não devia estar aqui, não. Não serve para nada isso aqui, gente. É do formulário do ano passado. Na verdade, tinha. Isso aqui não é os slides atuais. Bom, eu tinha uns slides aqui que sumiram, que é todo fim de curso eu passo um formulário anônimo para vocês me darem feedback, porque vocês nunca falam durante o curso, vocês sempre esperam acabar o curso para me falar alguma coisa. E alguns desses depoimentos eu tinha compilado e colocado num slide aqui para falar para vocês. São basicamente alunos falando: se eu soubesse como os atendimentos eram bons, eu teria ido antes. Se eu soubesse como a professora não trata a gente mal nos atendimentos, eu teria ido antes. Então, a ideia é que realmente vocês podem vir atrás de mim para procurar, para perguntar qualquer coisa. Não precisa ter medo, não vou tratar ninguém mal por isso. Ou perguntas nunca são bobas, tá? Perguntas nunca são tranquilas. Perguntas nunca são bobas. É que eu fui ler um negócio aqui, mas... Não, você não pode colocar o link do livro no site. Vocês têm outros canais que você pode colocar o link do livro lá, não dá para ser no site. Senão eu já teria feito também. E fiquem atentos também que esse livro, ele tem alguns errinhos às vezes, mas tem uma errata lá no site que eu deixei para vocês. Então, voltando. Eu estou aqui para responder qualquer pergunta, inclusive essa aí, ó. Perguntou para mim se pode colocar o livro no site, gente. Vocês podem perguntar qualquer coisa mesmo, tá? Sim, os slides que estão no site tem o depoimento. Aqui eu realmente não baixei aqui a versão, isso aqui é estático, e aí eu acabei não atualizando. Bom, eu vou agora para o site, então, e aí a gente dá uma olhada nessas coisas. Então, esse aqui é o nosso site oficial. Se você ainda não leu isso aqui, leia o quanto antes. Gente, tem muita coisa aqui. Eu tinha dito antes que eu tolero qualquer tipo de pergunta, mas eu fico muito chateada se você me pergunta alguma coisa que está no site, porque está no site, sabe? Então, você realmente tente ler o site, porque tem muita informação aqui, tá? Eu sempre vou ter essa parte aqui de avisos, que eventualmente eu vou colocar alguma coisa aqui, mas eu também sempre vou escrever no Discord. O Discord é nosso meio de comunicação principal, tá, gente? Se você conhece alguém que ainda não está lá, passa o link para essa pessoa, para ele ficar atento no que está acontecendo. No site eu já tinha escrito como é que vai ser a disciplina, né? Então, essa questão de vai ser por vídeos, mas eu vou estar ali para atendimento na hora das aulas. Tem sempre essa sugestão de organização de estudos, né? Que, olha, se no dia quarta-feira agora está previsto, por exemplo, já a introdução a autômatos finitos. Então, tente na quarta-feira parar e estudar aqueles vídeos ali, estudar aquele conteúdo, e vem no atendimento para me perguntar aquilo. Mesmo que você só tenha esse horário, você pode estar ali, pausa o vídeo e pergunta no atendimento, já que eu estou ali, né?
Então, tente manter uma certa constância aí, tá? Não vai deixar acumular muita coisa, não. E também não se preocupa se você não conseguiu manter essa constância. Se tá lá na 10ª aula e você só começou agora, tudo bem. Mas vai lá tirar dúvida se você tiver com dúvida, tá? Aqui tá a ementa, mas isso você também já deve ter visto. Recomendação, né? Então, é aquilo. Eu já preciso que vocês tenham alguns conhecimentos em programação, mínimo, né? Já sabe programar, o que é um laço, o que é um if. Por mais que a gente não vá usar a programação diretamente, o conceito a gente vai, porque já que máquinas de Turing representam o que o nosso computador representa, e com o nosso computador a gente faz laços e faz seleções, então a gente precisa saber o que é isso. Familiaridade com estruturas de dados básicas, vetores e pilhas, porque a gente vai usar. Linguagem matemática a gente vai usar muito agora no começo, tá? Conjuntos, sequências e funções, e é por isso que os exercícios que eu escolhi tratam bastante disso. Capacidade para reconhecer argumentos lógicos em uma demonstração matemática. Então, a gente vai ver demonstrações de algumas coisas, principalmente provas por indução, tá? Então, se você nunca viu isso, tem vídeos que eu já fiz explicando também, tá? E tem esses slides de revisão que você pode dar uma olhadinha depois. Tá? A bibliografia principal, então, é o Sipser, Hopcroft, Ullman e Motwani. Isso aí. E aí eu vou usar o segundo aqui só de vez em quando, tá? Mas é uma boa bibliografia também. E o cronograma está aqui, tá? Então já está todo dividido, os tópicos certinho, as datas das provas estão aqui, certo? Estou seguindo o calendário com feriados, tá? Então, por exemplo, aqui no Carnaval não vai ter não tem previsão de sair nenhum conteúdo, tá? E aí, toda vez que tiver um conteúdo, vai ser dessa forma aqui. Bom, só para mostrar a primeira aula aqui, né? Então, eu tenho esse formulário de início de curso, você pode fazer e verificar se você está confortável com todas as coisas que a gente precisa para o curso, tá? Tem os vídeos aí de revisão de indução. E todas as outras aulas vão ser sempre assim, tá ali a data, o horário não, né? Porque o horário é sempre dependente do dia, mas tá ali o conteúdo, os vídeos, com sempre uma semana de antecedência, vão estar ali. E sempre depois dos vídeos tem um quiz, com no máximo 3 questões por quiz, tá? Para você acessar isso, você precisa inserir o seu nome e o seu RA. E aí vai ter algumas perguntas bem simples ali, realmente só para ver se você fixou o conteúdo, né? Às vezes tem algum detalhe que pode passar despercebido para você, e eu realmente acho que os quizzes podem ajudar. Uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, nesses atendimentos, é eu sempre resolver com vocês os quizzes, né? Então, depois da aula prevista, eu venho e respondo, porque isso desencadeia discussões, né? Qualquer dúvida que você me pergunta, qualquer coisa que você me pergunta, no fim eu acabo falando um monte mais coisas que pode ajudar até mais, tá? E embaixo também tem as referências da seção do livro, de onde eu tirei aquilo. Vocês vão ver que, tipo, a seção 1.1 do livro é a primeira aula. Então, é algo bem curtinho mesmo no livro. Então, se você tem acesso ao livro, leia sempre que você puder, tá? E, eventualmente, alguns materiais complementares, né? Que nem tem esse vídeo desse outro professor aqui da UFSCar, às vezes você prefere. Tem essa ferramenta de Flap, tem um vídeo explicando como é que ela funciona, então você pode assistir o vídeo depois, tá? Tá, então é isso. Conforme o tempo for indo, isso aqui vai ser preenchido com os vídeos e as. Ai, tá travando. Conforme o tempo for passando, né, isso aqui vai ser preenchido lá com os vídeos e tal. A prova de recuperação ficou prevista para o próximo quadrimestre, certo? Que é para dar a chance de vocês estudarem, se vocês precisarem. Plágio, tem sempre uma seção muito grande nas minhas páginas sobre plágio, porque é algo que eu realmente não gosto, não tolero. Se eu perceber que você está copiando de alguém, de algum lugar, eu vou zerar a tua nota, tá? Qual que é a minha intenção? De novo, discuta com os seus colegas, discuta comigo, eventualmente procure uma solução pronta de algum lugar. Mas na hora de você escrever a sua solução, senta e escreve a sua solução, tá? Você tem que ter entendido, mesmo lendo já
a resposta pronta, né? Você tem que ter entendido bem a ponto de você conseguir escrever por conta própria. Listas de exercícios. A gente vai ter 4 listas, tá? Elas não vão valer nota diretamente. Elas vão valer nota extra nas provas, certo? Então, se você me entrega as listas 1 e 2 até o horário de liberação da prova 1, dependendo da quantidade de exercícios que você fez, porque a nota vai ser, está aqui embaixo, como que vai ser, a nota vai ser diretamente proporcional à quantidade de exercícios que você fez, vai valer até um ponto extra na prova, tá? Então, as provas vão estar valendo 11, né? 10 da prova e mais um extra aí das listas. Também tá aqui toda a explicação de como você vai entregar essas listas, tá? Então, é à mão, você vai fazer num papel, ou se você eventualmente tiver um tablet, aí você pode fazer no tablet também. E aí você vai escanear, pode ser, se você tiver um scanner, ótimo, senão você pode tirar foto com o celular, e aí tem um aplicativo aqui, e vai mandar pelo formulário para mim essas listas. Por que é interessante fazer pelo menos um exercício da lista? Né? Se você, né, não tem tempo para fazer nada, mas faça pelo menos um, para você experimentar como é que vai ser a prova. Porque a prova vai ser isso, vou te mandar um PDF com as questões, você vai escrever no papel a solução e vai escanear e me mandar, né? Além disso, as listas servem de treinamento para a prova, porque a prova as minhas provas, pelo menos, eu sempre tento fazer baseadas nas listas. Então, se você fez as listas, você vai se dar bem nas provas. Tá, então aqui, né, eu não vou receber a lista de vocês, não vou corrigir elas. Mas você não precisa esperar até o último minuto para mandar a lista. Vai me mandando suas soluções, por exemplo, pelo Discord. De vez em quando me manda uma lá e fala, tô indo pelo caminho certo. É assim que é esperado uma resposta desse tipo, né? Não fica no escuro, tá? Manda pelo chat privado, que é para não passar a resposta para ninguém também, mas me manda e pergunta se tá indo tudo bem, se tá tudo certo. E vocês sempre vêm com essa dúvida, a professora descontou nota porque eu não escrevi do jeito que ela queria. Então me pergunta como é que é o jeito como é que eu espero a resposta, e aí não vai dar problema nenhum, tá? Então, e aí tem as listas e sempre vai ter na frente alguns exercícios em destaque. A ideia é que você me mande dentro desses aqui todos, né? Mas o máximo que você conseguir. Eu vou estar olhando para eles, tá? Se você fizer mais do que eles, ótimo, melhor ainda, porque você vai conseguir treinar bem mais. Não é impossível fazer todos, não, tá? Mas eu coloquei só alguns aqui. Por mais que pareça serem muitos também, vocês vão ver que o que cada um exige não é tanto, tá? Eles não exigem tanto tempo para serem feitos. E aí as avaliações vão ser, então, 2 provas, tá? Que vão valer basicamente 50% da nota, com esse extra aí das listas, se você quiser fazer, certo? Isso. Então aqui a fórmula final tá errada, tá, gente? Isso aqui eu preciso arrumar. Isso aqui é 0,5 vezes P1 mais 0,5 vezes P2. Não. E as listas estão como extra. Isso aqui só realmente é um erro de copy e paste, né? Obrigada aí, Gustavo. Então é isso, tá? As provas valem basicamente a nota inteira. Se você não quiser fazer lista nenhuma, você ainda tem chance, tá? Mas eu realmente sugiro que você faça as listas, porque as provas realmente vão se basear muito nelas e você ainda tem essa coisa desse bônus aí, né? Dessa nota extra. Tem planilhas aqui para você ver a entrega, se você entregou, porque você vai me submeter um monte de coisa pelo Google Forms, né? E aí você fica na dúvida se recebeu mesmo ou não, vai estar nessa planilha aqui, você pode acompanhar, tá? E as notas também vão estar aqui. A recuperação, como eu disse, vai ficar lá para o próximo quadrimestre. E se você precisar de uma prova substitutiva, porque nos dias aí da P1 ou da P2 você teve algum problema, fala comigo o quanto antes para a gente tentar substituir isso, certo? As provas, como eu disse, né, vão ser nesse estilo das listas, então eu vou te mandar um e-mail com um PDF da prova, 5 questões em geral, e eu sempre coloquei para as quartas-feiras para eu fazer isso, e aí você tem até o sábado para me entregar, tá? Faça a qualquer hora que você quiser
Leve quanto tempo você quiser. Não que eu vá fazer uma prova que exija 72 horas do seu tempo, mas você vai ter esses 72 horas para fazer. Mas tá tudo aqui, tá? Alguém tem alguma dúvida? Ia perguntar uma coisa. Meio, imagino que não vai ter implementação, né? Dado Não. o formato do conteúdo, né? É isso. Tá. Não vai ter, não. Apesar de ter um vídeo aqui, por exemplo, que eu faço nessa aula 3, tem um vídeo que eu falo de simulação de AFD, mas para vocês saberem que dá para simular com um programinha e tal. Mas eu não vou. Os exercícios são bem teóricos, tá? É bem projetos e autômatos, esse tipo de coisa. Então, vocês, com relação a isso, é bem parecido com o que vai ter nas aulas, tá? Porque nas aulas, basicamente, vai ter bastante aulas em que eu faço exercícios. E aí vocês vão também praticar nas listas fazendo esses exercícios. Acho que essa disciplina está com um TPI lá que teria um tempo prático, né? Mas nunca foi feito esse tempo prático nessa disciplina, porque não faz sentido nenhum ter uma aula em laboratório dessa disciplina. Acho que é isso daqui, né? Professora, Oi. sobre matemática discreta, eu não fiz a matéria, Uhum. eu vi que você tem bastante coisa de revisão. Essa revisão não substitui, né, mas já vai ajudar na matemática discreta? Ah, sim, sim. Tudo que está nesse material é o que a gente vai usar. Então, Tá. mesmo que você nunca fez, tem muita coisa em BM que aparece aqui. Então, assim, é ideal porque eu falo, às vezes você vê lá em indução, sei lá, em BM, mas não fica tão claro assim. Aí vem matemática discreta ajuda bastante, sabe? Tá bom. Então, por isso que tem essa coisa do ideal aí. Mas não é impossível se você não fez, não. Obrigado, professora. Nada. E aí também eu peguei aqui alguns exercícios para a gente discutir algumas dessas coisas também, tá? Que eu espero fazer agora em meia hora. Acho que é bem tranquilo. Vamos lá, então? Vocês podem se eu fizer alguma coisa errada, alguém me corrige aí, viu, gente? Que é bem possível. Então, descreva em português um conjunto. Então, é isso. A gente vai precisar de muito conjunto agora. Como eu disse, linguagens são conjuntos, então a gente vai lidar bastante com conjunto, certo? Conjuntos, então, podem ser descritos, né? Sempre vai ter ali entre chaves, e você pode descrever cada um dos elementos desse conjunto. Ou você pode fazer essa descrição aqui que a gente chama, que é por preposição aqui. Então, o que eu estou falando? Esse conjunto aqui, ele tem elementos desse tipo, que é a coisa que vem antes dos dois pontos. Só que esses elementos respeitam o que vem depois, tá? Descrição por predicado, lembrei. Então, o que é isso aqui? Eu estou falando que o meu conjunto contém pares ordenados, tá? Então, sequências de coisas são importantes para a gente também, tá? Coisas entre parênteses e com vírgula ali, né? Significa que o primeiro elemento aqui é importante ele estar naquela posição, ele é o primeiro, tá? Daí você tem um segundo elemento, um terceiro, a ordem aqui é importante. Conjunto, ordem não importa, mas quando você tem coisas entre parênteses, que é uma sequência, importa. Uma sequência de duas coisas ela é chamada de par ordenado, tá? Então, esse conjunto aqui ele contém pares ordenados, tais que, é assim que a gente lê, né? Tais que o elemento A1, que é o primeiro cara do par ordenado, ele é igual a duas vezes o elemento do A2, né? Que é o segundo carinha ali. E A2 é qualquer número inteiro, certo? Então, por exemplo, dentro desse conjunto, se o meu A2 vale 3, porque ele é um inteiro, 3 vezes 2 é 6, esse vai ser o valor do meu A1, certo? Então, para qualquer elemento que eu tiver aqui, duas vezes ele vai aparecer ali. Inclusive, se esse elemento for negativo, né? Então, esse é um conjunto infinito, né? Porque a possibilidade de elementos de A2 aí é infinita. Beleza? A gente vai usar bastante essa notação desse jeito, tá? Por predicados. Então, elementos desse tipo que satisfazem essa outra coisa aqui. Professora, no caso de descrever em português, o que você
Tipo, quer dizer, o Isso dobro aqui. e metade. Não, isso aqui que eu falei é o conjunto dos pares ordenados, onde o primeiro elemento é igual a 2 vezes o segundo. Ok, tá. Explica. Ok. Aí aqui eu coloquei um exemplo só para ficar mais claro, mas a descrição em português é essa: é o conjunto dos elementos dos pares ordenados, tais que o primeiro é igual a 2 vezes o segundo, e o segundo é um inteiro qualquer. Inclusive tem um exercício desse tipo lá no quiz não, né? No formulário de início de curso que eu deixei para vocês. Agora aqui também tem uma coisa interessante que a gente vai usar bastante, para vocês lembrarem, função, né? E essa notação ali. Então, considere esse conjunto A, que tem 3 elementos, B tem esses 2 e C tem esses 4 elementos. Forneça um exemplo de função f que satisfaz isso aqui. Então, o que eu estou falando? A função f pega elementos do produto cartesiano de A com B e devolve um elemento que está na potência do conjunto C. Então, eu coloquei esse exemplo bem específico só para a gente discutir essas coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, produto cartesiano, né, de dois conjuntos. Produto cartesiano de 2 conjuntos é o conjunto formado por todos os pares ordenados, onde o primeiro elemento é do primeiro conjunto e o segundo elemento é do segundo conjunto, né? Então, todos os pares ordenados onde o primeiro está em Azão, certamente vai ter algum onde o Azinho vai estar lá, e o segundo é do Bzão. Então, aqui a gente tem A com X, A com Y, B com X, B com Y, C com X e C com Y. Certo? Então, esse é o nosso produto cartesiano de A e B. O conjunto potência do conjunto C, que é uma outra coisa que a gente vai ver também, é o conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto C. Tá? Todos os subconjuntos de C. Certamente, um conjunto que contém contém só o 1 vai estar aqui. Só contém o 2. Só contém o 3. Oh, meu Deus. A vírgula vai para fora. Contém 1 e 2. 1 e 3. E o 4 também, esqueci ali, né? 1 e 4. Todas as possibilidades com 3 elementos. Não vou colocar todos aqui, não, para não me estender muito. A única possibilidade com 4 elementos também vai estar aqui. E tem uma coisa que a gente quase sempre esquece, que é o conjunto vazio. Tá? O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, certo? Como esse aqui é o conjunto formado por todos os subconjuntos de C, em particular, ele vai ter que conter o conjunto vazio também. Tá? E aí a gente quer uma função que receba alguém desse primeiro conjunto. Então, sempre que eu passar um par ordenado para ela, por exemplo, A e X, ela tem que me devolver alguém desse conjunto. Por exemplo, o conjunto vazio. Certo? Mas eu quero uma função que satisfaça isso, ela tem que me devolver algo para todo mundo que está aqui, tá? Para todo par ordenado. Deixa eu diminuir esse treco. Para dar espaço. E aí, como é que eu vou... tem algumas formas da gente representar descrever uma função, né? O que eu poderia fazer aqui para descrever essa função? Eu poderia vir par por par e falar, olha, f de ax, e eu vou dar um valor para ela. 1, 3. F de AY é o 1, 4. F de agora BX é o conjunto vazio. E assim por diante. Então, para cada par, você fala F daquilo é alguma coisa, né? Mas tem um jeito um pouquinho melhor para essas funções de domínio finito aqui que a gente pode descrever. É uma forma que a gente vai ver muito também, por isso que eu vou falar ela aqui, uma forma tabular, tá? Então, eu vou colocar aqui todo mundo do meu conjunto A, vou colocar aqui todo mundo do meu conjunto B, e essa entrada vai indicar o que aquela função vai devolver para aquele parzinho, né, daquela linha e daquela coluna, tá? Então, aqui eu tenho a resposta do que é f de ax, certo? E aí isso vai englobar todos os valores. E eu posso colocar qualquer coisa aqui, tá? Como eu só estou pedindo um exemplo, aqui eu vou colocar o conjunto vazio, aqui o 1, aqui o 1, 2, 3,
2 e 4. Vazio de novo. Tem nada impedindo que ela não possa repetir lá, né? E 3. Certo? Então, essa forma tabular aqui a gente vai usar bastante também. E aí, com isso, a gente matou alguns conceitos que a gente vai usar bastante, que é de produto cartesiano, também de potência ali, tá? E lembrando que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Agora, aqui envolvendo conjuntos e um pouquinho de demonstração, tá? Então, a gente vai fazer demonstrar algumas coisas. Então, você tem algumas frases que você gostaria de garantir que elas são verdadeiras sempre. Você, então, precisa provar que ela é verdadeira sempre, né? Você precisa argumentar, logicamente, que aquela coisa é verdade sempre. Se ela não for verdade sempre, você dá um contra-exemplo. Né? Então, se não fosse verdade que esses dois conjuntos são iguais, pega um conjunto A específico, um conjunto B específico e mostra que essa coisa não vai ser igual, tá? Mas quando não é assim o caso, quando a coisa é verdadeira, você precisa genericamente argumentar. Qualquer que fosse o conjunto A, eu não sei o que tem dentro dele, e qualquer que fosse ele, qualquer que fosse o B, valeria que a união, o complemento da união de A com B é igual à interseção dos complementos. Tá? E aqui a gente vai ter uma coisa que a gente vai usar bastante, que é como provar que dois conjuntos são iguais. Tá? Se eu tenho como a definição de conjuntos iguais, se vocês forem ver lá, qual que é a definição de dois conjuntos serem iguais? Se você pega um elemento que está no primeiro desses conjuntos, ele tem que estar no segundo, porque se eles são iguais, então ele também vai ter que estar no segundo conjunto. E o contrário também tem que ser verdade. Se você pega um elemento do segundo conjunto, ele vai ter que estar no primeiro. Tá? Então, isso é uma afirmação, dizer que esses dois conjuntos são iguais, é a mesma coisa que dizer a seguinte frase: X pertence a A ou B, ao complemento, né? C e somente C, ele pertence à interseção dos complementos, tá? Essa frase aqui é igual a isso. E é me aproveitando dessa frase, dessa daqui, que eu vou demonstrar o que eu preciso. Porque como é que a gente demonstra uma frase que é C e somente C? A gente demonstra uma das direções dela e a gente demonstra a outra, tá? Então, que é isso que está escrito aqui, tá? Isso é a ida e isso é a volta. Tá? Então, é assim que a gente vai ver muita demonstração desse tipo também, tá? De C e somente C. Que aí você tem que demonstrar os dois lados para essa frase ser verdadeira. E então tá. Eu tenho agora em mente que é isso que eu preciso mostrar. Como que eu vou mostrar isso? Bom, assume que você tem esse elemento que está no complemento da união. Né? O que é o complemento, né, de um conjunto? É tudo que não está nesse conjunto, certo? Então, se vale isso, se X pertence ao complemento de A ou B, o que isso significa? Que ele não pertence à união com B, né? Porque ele está no complemento. O que é a definição de não pertencer à união? Ou, se vocês lembram também, o que é a definição de pertencer à união, né? Um cara está na união de dois conjuntos, ele está em um ou está no outro, né? Se ele não pertence à união, é a negação dessa frase. Se ele não pertence à união, ele não pode estar no A e não pode estar no B também. Senão ele estaria na união. Se ele estivesse em algum dos dois, ele estaria na união, tá? Bom, se ele não está no A, então onde que ele está? Ele está no complemento do A. Se ele não está no B, ele está no complemento do B. Bom, mas se ele está no complemento do A e no complemento do B, então ele está na interseção do complemento do A com o B. Então, agora eu mostrei o que eu queria. Eu saí dessa afirmação, fui fazendo um monte de afirmações lógicas e corretas de coisas, né, de definição. Então, a definição me diz isso, né? A negação da definição me diz isso. E cheguei onde eu queria, que era esse outro lado. Tá? Então, mostrei um dos pedaços do que eu queria. Agora eu tenho que mostrar a volta. Agora eu tenho que assumir que isso aqui vale. Então, eu tenho um elemento que pertence à interseção
dos complementos. Em português, né, o que eu estou dizendo? O meu elemento x, ele não está no A e também não está no B. Porque senão ele estaria na interseção dessas duas coisas. Tá? Pode falar. No caso, no primeiro ali, falar que X pertence à união B, o complemento de A união B, aí é colocar que X não pertence à união B. Mas só que daí não colocar que X não pertence a A e não pertence a B, ele poderia não só, tipo, não pertencer a A, mas pertencer a B, que daí ele já não valeria então, a mas união. Se ele estivesse no B, ele deveria estar na união de A com B. Mesmo se for isso que você falou, ele não está no A e está no B. Aí ele estaria na união dos dois. Uhum. É que isso aqui, deixa eu colocar. Se você seria a interseção, né, do A e do B, que valeria isso, né? Isso. Isso. Tá. É por isso que eu transformei nesse segundo lado aqui. Uhum. Mas essa parte aqui, acho que é válido a gente fazer isso aqui. A definição de estar na união é estar em um ou estar no outro. Né? E aí o que eu fiz foi negar esse negócio e negar tudo isso aqui. Para se manter equivalente, né? Já que esses dois são equivalentes, e eu quero negar esse, eu vou negar o outro inteiro também, tá? A negação desse primeiro virou o X não pertence a A ou B. E a negação disso aqui vira X não pertence a A e X não pertence a B. Né? A negação de um ou é um AND, né? Sim. É por isso. Ok, obrigada. Nada. E aí, o que a gente está falando aqui? X pertence à interseção de algumas coisas, né? Se você está se confundindo esse A barra, chama de X e Y por enquanto, só para você ver. O que é a definição de pertencer à interseção, né? É ele pertencer ao primeiro, vou deixar aqui X, e também pertencer ao segundo, né? É que no que eu estou fazendo aqui, esses caras têm um nome, né? A barra e B barra. Tá, mas e essa primeira parte aqui eu fiz por definição do que é a interseção de dois conjuntos, né? É pertencer a um e pertencer ao outro também. Agora, a definição de pertencer ao complemento é não pertencer ao conjunto, tá? Então, isso aqui não pertence ao A e o X não pertence ao B. Certo? Então, aqui a definição de interseção. Aqui eu passei, né, fiz essa passagem usando a definição do que é o complemento. Agora eu vou negar essa frase inteira, né? Se X não pertence ao A e também não pertence ao B, então ele não pertence nem ao A. Isso, ele não vai pertencer à união. Né? Se ele não pertence à união, é porque ele pertence. Se ele não pertence a um certo conjunto, né? É porque ele pertence ao complemento desse conjunto. Tá? Pode confundir um pouco ficar falando em português o que essas coisas significam, mas no fundo, todas essas passagens que eu fiz foram de definição do que é complemento, do que é interseção, do que é união, que a gente vai precisar também durante o curso, tá? Então, de novo, né, saí da hipótese ali e cheguei na conclusão que eu queria. Beleza? Esse aqui é o último exercício, então vai dar tempo de eu não liberar vocês tão tarde hoje. E é um exercício importante porque ele trata de indução, tá? E a gente vai usar bastante indução também. Prove que a soma dos n primeiros cubos perfeitos é esse valor n vezes n mais 1 sobre 2 ao quadrado, tá? Para todo n maior ou igual a 1. Então, veja, a gente está querendo provar uma afirmação que se você fala para o 5 vai valer? Tem que valer. Para o 6 vai valer? Tem que valer. Para o 1000 tem que valer. Para valer para todo n, tem que valer para qualquer valor que você falar. E provar esse tipo de coisa para todos os valores de n
não é viável a gente mostrar. Mostra que vale para o 5, mostra que vale para o 6, mostra que vale para o 7, mostra que vale para o 8. Então, a gente tem que usar alguma coisa um pouco mais esperta, tá? E, em geral, o que a gente tem aqui é indução, certo? Primeira coisa, deixa eu escrever isso aqui de um jeito um pouco melhor, tá? O que é a soma dos n primeiros cubos perfeitos, tá? 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, assim por diante, até o n ao cubo, tá? Isso é a soma de cubos perfeitos, tá? E isso a gente quer mostrar, a gente não sabe ainda, mas a gente quer mostrar que é igual ao n vezes n mais 1 sobre 2 ao quadrado, para qualquer n, né? Então, para facilitar aqui, eu vou dizer que P de n é esse 1 ao cubo mais 2 ao cubo mais até o n ao cubo, tá? P de qualquer coisa é isso. Então, só para não confundir, eu gosto até de usar uma estrelinha aqui no lugar. P de qualquer coisa é a soma do 1 ao cubo mais 2 ao cubo até aquilo lá. Se você não está muito familiarizado com indução, sempre tem uma... A indução não é um negócio que vem fácil na gente, tá? Em algum momento da sua vida que vai dar um clique que você vai entender. Agora, tem uma coisa que sempre vai ter em qualquer prova por indução, que é o que eu vou escrever agora aqui, tá? Toda prova por indução começa com um caso base. Que é o menor valor para o qual você quer provar aquilo que você quer provar, certo? O enunciado já está sendo legal com a gente, ele está falando, eu só quero provar para n maior ou igual a 1, tá? Então, o n igual a 1 é o menor dos caras para o qual você quer provar, né? Para os quais você quer provar aquilo ali, tá? Então, quando n for igual a 1, você quer provar que P de 1 é igual a isso ali, né? 1 vezes 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, né? Será que isso é igual? Quanto que é P de 1? É 1 ao cubo. Quanto que é isso daqui? É 1. Né? Aqui fica 2, corta com 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 também. 1 ao cubo é igual a 1 ao quadrado? Sim. Né? Então, essa frase é verdade. Né? Essa igualdade é verdadeira. Tá? Então, P de 1 é igual a 1 ao cubo é igual a 1 vezes 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1. Portanto, o caso base vale. Tá? Então, pega lá o menor valor que você quer provar aquilo, pluga ele, né, no que você está querendo provar. Então, coloquei um aqui, verifiquei que são iguais na mão, né? Eles são iguais, então realmente vale. Então, beleza. Então, eu não quero mais provar para n igual a 1, eu quero provar para alguma coisa maior. Se fosse 1, eu já teria provado. Então, pega um n que seja maior do que 1. Eu quero provar o nosso objetivo, né? Que P de n é igual a n vezes n mais 1 sobre 2 ao quadrado. Veja, eu não estou afirmando, eu estou dizendo na minha frase que é o que eu quero provar. É isso que eu quero provar, que essas duas coisas são iguais. É sempre bom ter em mente o que você quer provar, tá? Por isso que eu gosto sempre de escrever certinho aqui. Beleza, se eu quero provar isso para esse valor de n aí qualquer, que é maior do que 1, a primeira coisa que eu vou fazer é assumir que a coisa vale para valores menores, para um valor de k menor. Então, vou assumir que P de k é igual a k vezes k mais 1 sobre 2 ao quadrado, exatamente o que eu quero provar, né? Veja, o que você quer provar é exatamente isso aqui, só substituir o n por k, sendo que esse k é um cara entre 1 e n, tá? Então, esse template aqui existe em todas as provas por indução. Mostrar o caso base, pegar um n maior do que esse valor do caso base, lembra o que você quer provar, isso é sempre importante, e assuma que o que você quer provar vale para valores de k menores do que n. Tá? Entre o valor do caso base, nosso caso é 1, por isso que eu coloquei 1 aqui, tá? Porque o caso base é 1. Assuma que vale para valores entre 1 e logo antes do n. Tá? Então, vale para o n menos 1, vale para o n sobre 2, vale para o n sobre 4, tá? É isso que a gente está falando aqui. Agora, o nosso objetivo é provar esse. Então, agora, isso aqui, como eu disse, né, sempre vai existir uma prova por indução. Então, se você não sabe nem por onde começar, começa com isso. Sempre vai ter isso, né?
Agora, a partir daqui, realmente fica meio dependente do que você quer provar, tá? Porque o que a gente vai precisar fazer agora? Eu vou precisar pegar esse objeto, que eu quero provar alguma coisa sobre ele, que no caso é a soma até o n ao cubo, né? Dentro dele, eu vou precisar enxergar um objeto menor. O que é um objeto? É uma soma, né? Olha, ele contém esse objeto menor aqui, 1 ao cubo mais 2 ao cubo. Tá contido ali, tá? Várias dessas somas aqui, 3 ao cubo, tá contido ali também, né? Então, esse objeto aqui, ele contém vários objetos menores, para os quais vale aquilo ali, porque a gente assumiu que tá valendo, né? Agora, eventualmente, vai ter algum objeto menor desses aqui, que saber isso vai ser tão bom para mim que eu vou conseguir provar o que eu quero. Nunca esqueça, né, que você está querendo provar isso, na verdade, tá? Então, esse aqui é o meu P de N, né? Deixa eu até deixar ele aqui. P de N. É isso daqui. Veja que n menos 1 ao cubo é o elemento, é o termo, né? Logo anterior ao termo n ao cubo. E esse negócio aqui, isso é o P de n menos 1, né? Bom, mas então, n menos 1 é menor do que n, então isso aqui vale, né? Se eu vier aqui e substituir o k por n menos 1, vai ser verdade. Então, veja, deixa eu colocar aqui agora. Isso aqui vai ser exatamente n menos 1 vezes n menos 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado mais n ao cubo, tá? Essa igualdade aqui, essa passagem, eu fiz porque eu estou assumindo por hipótese de indução que esse terço é exatamente igual a esse, tá? Isso só vale por HI, né? Você vai ver esse termo bastante, hipótese de indução, tá? Então, como eu estou assumindo que vale para objetos menores, em particular vai valer para esse cara aqui, tá? Essa é toda a ideia da indução, essa é toda a grande sacada da indução, você encontrar esse objeto menor que vai ser útil para você, né? Porque, como eu disse, 1 ao cubo, 2 ao cubo, tá aqui. Mas saber essa soma não vai ser útil para somar o n, tá? Bom, e agora que eu tenho isso, agora eu posso manipular para tentar chegar nesse objetivo, tá? Que aí fica um pouco mais simples. Deixa eu pegar um papel maior. Então, a gente tem isso. Tá aqui. E agora a gente nunca pode esquecer que eu preciso massagear essa expressão aqui para ela chegar na expressão que eu quero, porque eu quero provar isso, tá? Eu quero provar que P de N é igual a esse negócio. Não é esse negócio mais N, mais 2, mais 5, nada. É exatamente isso aqui. Então, por enquanto eu tenho P de N igual a essa expressão, mas não é isso aqui que eu quero. Então, eu preciso mexer aqui. Eu vou fazer aqui meio rápido, porque eu já tinha feito essa conta antes, inclusive na aula que eu estava dando agora há pouco. Então, eu sei qual é o caminho que eu vou seguir exatamente para resolver. Mas a primeira vez que eu fiz, eu demorei para enxergar que eu precisava fazer o que eu vou fazer, tá? Então, tenham sempre rascunho em mãos. Vocês vão precisar bastante de rascunho aqui, tá? Quando vocês tiverem que simular coisas. Basicamente, o que a gente vai fazer em cima de um autômato é criação o paralelo de criar um algoritmo, né? Você não consegue criar um algoritmo tão rápido assim, às vezes. Às vezes sai rápido, mas às vezes não. Então, vocês vão precisar bastante de rascunho, tá? Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer é botar um n ao quadrado. Aliás, isso aqui tá errado, né? Porque eu tinha que ter feito isso. Bom, então, só para simplificar, né? Aqui a gente tem n menos 1, que está multiplicando o n, porque o menos 1 cortou ali o mais 1. Mas n ao cubo. Esse trecho aqui tem um monte de fatores, a gente pode colocar, ó, é o n menos 1 ao quadrado, vezes o n ao quadrado, vezes o 2 ao quadrado. Tá? Tudo ao quadrado, por ser um monte de multiplicação, tá isso tudo aqui. E agora eu vou colocar o n ao quadrado em evidência. Aqui fica n menos 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, e aqui fica n, certo? E agora eu vou expandir esse produto ali. Então, fica n ao quadrado menos 2n mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais... e aí aqui eu já vou colocar esse n, né?
no mesmo, com a mesma denominador. Para poder fazer a continha. Então, eu fiquei com n ao quadrado, que multiplica n ao quadrado. Aqui é 4n, né? 4n menos 2n. 2n mais 1 sobre 2 ao quadrado. E isso que está ali dentro é exatamente n mais 1 ao quadrado. E isso aqui dá para ver que é n vezes n mais 1 sobre 2, tudo ao quadrado, né? E agora sim, exatamente o que a gente queria. Saí da minha expressão, fui fazendo um monte de igualdades aqui e cheguei na expressão que eu queria, tá? Então, a ideia, isso aqui que eu estou falando para vocês, né? Essa parte em azul aqui é bem independente do problema e bem independente de você. Você sempre tem em mente aonde você quer chegar, né? Porque dependendo do que você fosse fazer para juntar esses dois termos aqui num só, poderia não chegar nisso aqui, não ficar em algo tão bonito tão cedo. Mas tem mais exemplos lá no vídeo que eu deixei para vocês. E a gente vai, conforme. Sempre que eu falo de indução, eu falo todos esses passos aqui, tá? Então, acho que vai dar para seguir tranquilamente. Mas tente fazer exercício. Nos materiais que eu deixei, tem um material lá de bases matemáticas mesmo, tem bastante exercício. Acho que é interessante se você tentar fazer. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Então, a gente se vê na quarta, se vocês forem participar do atendimento, que eu realmente acho prudente, tá? Tentem participar dos atendimentos. Seja para a gente discutir quiz aqui, seja para a gente discutir algum exercício. Alguém em algum momento vai ter um exercício e aí eu vou começar a falar um monte de coisa e vai ser útil você estar lá. Então, tenta realmente participar desses atendimentos aí, tá, gente? Acho que é isso. Vou parar de gravar, então.